No universo inteiro, a gente tem 72 dimensões. Na Via Láctea, a gente só manifesta 9, tá? Até aqui tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, de cada uma dessas dimensões, tá? Então, a primeira dimensão é o núcleo central de cristal de ferro da Terra, que sustenta fisicamente e energeticamente o planeta e nós. É o mundo atômico e subatômico que nos constitui, cujo movimento é muito mais rápido do que podemos imaginar. É muito interessante porque o movimento de um átomo, ele é mais rápido do que o movimento de um ser de segunda dimensão, por incrível que pareça, tá? Cada núcleo de cada planeta, gente, é composto de um elemento específico, tá? Por exemplo, Mercúrio, o núcleo do planeta Mercúrio é Mercúrio. Embora a nossa ciência não consiga detectar, embora a nossa ciência não consiga trazer sobre isso. O núcleo do planeta Plutão é o Plutônio. O núcleo do planeta Urano é o Urânio, tá? E assim sucessivamente. Este núcleo, ele tem uma estrutura sagrada geométrica cristalina dentro, que é o que faz o gradeamento externo do planeta. Então, o núcleo do átomo de ferro, ele tem uma configuração hexagonal, ele tem uma configuração de um sistema cristalino hexagonal, que é a mesma configuração do sistema cristalino dos quartzos. Isso daí ele projeta para externo da Terra para formar o gradeamento protetor do planeta acerca de forças involutivas ou de outras forças que o planeta não quer que adentre. Por isso que, por exemplo, se eu for para Marte, para eu adentrar o campo de Marte, que tem uma configuração geométrica específica, eu preciso de uma nave ou eu preciso de um ajuste frequencial de partícula, porque eu, enquanto terráquea, não consigo adentrar sem sofrer as consequências da gravidade do núcleo central do planeta. Este núcleo central do planeta, ele recebe aquelas energias terrestres do calendário pleiadiano. É neste núcleo central que vai irradiando, tá? Porque este núcleo central recebe essas energias de outro núcleo central de outro planeta. É uma comunicação maluca, tá, gente? É uma comunicação assim, tudo vibração, tá? Este núcleo central, então, por isso que, por exemplo, de repente, eu não consigo sobreviver muito tempo em outro planeta. Por exemplo, os Anunnakis, quando eles vieram para cá, os Anunnakis, eles têm origem pleiadiana, eles são das Pleiades. O núcleo central das Pleiades, agora eu não vou lembrar para vocês qual que é, mas cada estrela das Pleiades, a gente vai falar mais no outro seminário, no outro workshop, é constituído de uma configuração X específica de elemento. Então, os pleiadianos em si que moram nas Pleiades, eles têm uma sutilização de corpo físico. Quando os Anunnakis vieram para cá e eles passaram muito tempo aqui na Terra, eles precisavam construir o que a gente chama de câmaras de rejuvenescimento, tá? Para justamente fazer esse ajuste de gradeamento de estrutura cristalina dos átomos. Só para vocês terem uma noção, o nosso sangue tem ferro. Então, para a gente é tranquilo viver no planeta Terra. O sangue dos pleiadianos tem cobre. Aonde tem o núcleo de ferro do nosso sangue, nos pleiadianos é o cobre. Então, só isso já dá uma estrutura molecular de adaptação do corpo físico deles um pouco mais complexa para ficar aqui, tá? Por isso que nem todo mundo sobrevive em todo o planeta sem algumas ajustes, tá bom? O núcleo central de todo o planeta, ele irradia uma onda eletromagnética por todo o planeta, tá? Que faz com que se mantenha a gravidade e tudo dentro do planeta. Faz com que a gente não saia, isso é óbvio, tá? Este núcleo central do planeta, que faz todo esse processo, vocês estão vendo, né? Essas ondas eletromagnéticas que saem e fazem o
o símbolo do 8, é exatamente a mesma coisa que acontece com o nosso coração, que é o núcleo central de todo o nosso campo eletromagnético e que, quando está em coerência, em ressonância, ele também forma o quê? O nosso campo eletromagnético e o nosso torus. É isso aqui que faz com que a gente entre em ressonância harmônica conosco mesmo, tá? A segunda dimensão, ela é uma camada telúrica, né, mais densa, tá? Que fica entre o núcleo da Terra e a superfície. É como se fosse as raízes da árvore. Nós somos o tronco e uma copa multidimensional. A segunda dimensão é o mundo dos micro-organismos e dos elementais. É essa dimensão que sustenta a quarta dimensão. Toda dimensão ímpar sustenta a próxima dimensão ímpar. Toda dimensão par sustenta a próxima dimensão par, tá? Por isso que a gente tem a segunda dimensão, ela sustenta a quarta dimensão. E todo o seu inconsciente, seja para frequências elevadas ou não, tá? Na segunda dimensão, também estão nossas células, tá? Lembra das mitocôndrias? Nós acessamos as mitocôndrias. Olha elas aqui. Essa aqui é a forma das mitocôndrias, tá? Essa aqui são as formas de todos os vírus catalogados, entre aspas, tá? Pela ciência, tá? Todos os micro-organismos, bactéria, protozoário, ameba, fungo, minhoca, todos os micro-organismos que causam patologias em nós são biológicos. Possuem consciência crística, possuem partículas crísticas. Os vírus, não. Nenhum vírus do planeta Terra possui partícula crística. Apenas antimatéria. Porque eles vêm de inteligência artificial que está em outra dimensão, né? Que está também lá. Como a gente tem a mente criadora de tudo que é na 10ª dimensão, a gente também tem uma inteligência artificial na 10ª dimensão, tá? Então, essa inteligência artificial, ela alimenta exatamente a 4ª dimensão, ao qual os guardiões são os Anunnakis e Nibiru, e o que sustenta-se através da segunda dimensão dos patógenos. Por isso que quando a gente tem medo, a gente fica doente. Por isso, quando a gente tem medo, a gente fica gripado, a gente tem amidalite, a gente pega vírus, a gente... Por isso. Por quê? Porque mesmo que os outros micro-organismos tenham consciência crística, eles estão na segunda dimensão, junto com essa galera também. Tá? E por isso que a água com gás, com todos os elementos que ela tem, ela o quê? Ativa a nossa primeira dimensão e ativa também, por quê? Porque os minérios e os minerais que tem na primeira dimensão, que tem na água com gás, sustentam a segunda dimensão. Lembra? Uma dimensão, embora a dimensão ímpar sustente a dimensão ímpar, a dimensão abaixo sustenta a acima, independente de ser par ou ímpar. Não tem como você ter uma terceira dimensão se você não tem primeira dimensão, tá, gente? É tijolinho de casa, tá? Isso é um conceito que é uma lei hermética, tá? Não tem como mudar isso, tá? Então, a água com gás, ela age exatamente aqui na segunda dimensão do nosso corpo. Por isso que insetos, quando aparecem em nossa casa, eles querem dizer alguma coisa sobre a nossa frequência. Nenhum inseto aparece na nossa casa à toa, tá? Comecem a prestar atenção nos insetos que aparecem nas suas casas, porque eles são o indicativo de como está a nossa vibração de 4ª dimensão, as nossas formas, pensamentos de 4ª dimensão, que é onde está o nosso inconsciente, tá? Que reverbera na segunda dimensão. Segunda dimensão, gente, já é matéria, tá? Lembra lá do esqueminha, vibração, frequência, energia, tá? DNA. A segunda dimensão, ela tá, já é matéria, tá? Bom,
Terceira dimensão é onde estamos. Somente aqui podemos ter a percepção do tempo naquilo que classificamos como passado, presente e futuro. É aqui que está a matéria constituída dos elementos atômicos da primeira e dos elementais e células da segunda dimensão, tá? A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente, porque a gente coexiste, porque a gente é um ser multidimensional, tá? E a partir de agora começa a dissolução de tudo aquilo que pertence à vibração de terceira dimensão, que não é mais elevada, tá? Tudo vai desmoronar como um castelo de cartas. Ou, como dizem os arcturianos, é como um dominó. Cada pedra que cai empurra a próxima, tá? Então, quando vocês começam a compreender esse conceito, a mente de vocês, gente, vai dar uma bugada. Por quê? Porque é uma desconstrução conceitual daquilo que contaram para vocês, para a gente, desde quando a gente estava na escola, tá? Por isso que nós vamos fazer o acompanhamento no grupo. É aqui na terceira dimensão que lidamos com o corpo emocional, que é a porta de regulação frequencial energética para atingirmos a ressonância vibratória ou a dissonância, tá? O corpo emocional tem a forma de um tetaedro, que é o componente geométrico do Merkaba, que são essas linhas de ligação com o nosso corpo crístico, tá? Basicamente, o nosso corpo emocional, ele tá todo ancorado aqui na nossa caixa torácica, tá? Que é a mediação que vem o quê? Do tórax, do chakra cardíaco. Isso aqui, gente, é o nosso corpo emocional. É essa forma aqui. O que acontece é que, como a gente está desregulada emocionalmente, essa forma tetaédrica, ela fica toda, tipo, parecendo que tem frizz. E aí, o conteúdo energético que tem aqui dentro não fica. Ele se espalha como se fosse uma energia caótica.